Olá, boa tarde. Começando mais um Bora Prosperar. Então, gente, estou muito feliz de estar aqui, né? Hoje eu vou estar com uma convidada muito especial, a Ana Almeida, e hoje nós vamos falar sobre a trava, né? Que muita gente fica principalmente na hora de aparecer, né? A Ana já entrou, é a Ana direto ao ponto, então se preparem que não vai ter enrolação aqui, né? Como já diz, o próprio nome do perfil dela é direto ao ponto. Eu já vou chamar ela aqui para participar com a gente. Só um minutinho que eu tô enviando o convite. Gente, Cris, deve ser Sara, Brisa, sejam muito bem-vindas. Tudo bem, Ana? Tudo jóia? Bem, Seja bem-vinda. nada. Então, Ana, estava aqui comentando que hoje o tema, assim, né, é super, é, justamente para as pessoas crescerem, afeta muitos empresários, não só empresários, né, mas todo mundo que de alguma forma precisa vender um produto físico, precisa vender um produto online, precisa de aparecer de alguma forma, né? Então, assim, antes eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, fica à vontade. Oi, Rafa, boa tarde. Obrigada pelo convite. Hoje eu vou tomar meu cafezinho com vocês. Chique. Eu sou psicanalista, então o meu trabalho é buscar o que tem de inconsciente por trás de algumas ações ou a tentativa que a pessoa faz para algumas ações e trava, que é justamente esse o tema, né? Sim. Então, o nosso inconsciente, ele vai se escondendo, ele vai por trás das nossas ações e é muito difícil a gente encontrar porque ele está defendendo a gente de algo. Então, hoje a gente vai passar aí por alguns caminhos que podem dar uma pista, né, para a gente do que a gente está se defendendo quando a gente tem um produto maravilhoso, um serviço maravilhoso, aquela empolgação de falar, eu quero divulgar meu trabalho e por algum motivo isso não está acontecendo. Muito legal. Então, antes da gente começar de verdade, eu já vou comentar aqui que a gente separou um presente, né, para quem estiver assistindo. Terminou de assistir, manda pra gente um direct com a palavra live. Pode ser para mim ou para Ana, e aí nós vamos disponibilizar um guia gratuito para você aprender a destravar, o passo a passo para você destravar e aparecer, né, nas redes sociais, gravar vídeo e vender muito mais. Vou só cumprimentar aqui algumas pessoas que entraram. Quitutes da Lala, seja muito bem-vinda. Camila que entrou também. Gente, quem quiser colocar de onde está assistindo para a gente saber, ou qual tipo de produto também que vende, que aí a gente consegue até, né, passar mais informações, dar exemplos mais específicos. A Cris colocou aqui live. Depois você manda para a gente, Cris, por gentileza, no direct, que aí a gente já envia. Obrigada. É, estarem respondendo. A Cris já colocou aqui de BH, muito legal. Então, deixa eu te fazer alguma pergunta, né? Que eu escuto muito dos meus mentorados. As pessoas falam assim, me mandam muito direct, Rafa, eu sei que eu preciso de aparecer, eu sei que eu tenho conta para pagar, porque muita gente fala, você não tem boleto para pagar, né? Quem não tem, mas assim, eu entendo todos eles, eu também, durante muitos anos, também já tive essa trava, me considero uma pessoa tímida, e aí o que fazer, né? Para conseguir aparecer, fala um pouquinho pra gente. Sim, a gente vai passar nessa live por 3 lugares, né? O primeiro é a gente entender o que pode ser essa trava, né? A gente vai falar de uma forma mais genérica, assim, que alcança a maior parte das pessoas. E depois de mudar, né, Rafa? Porque não adianta a gente perceber alguma coisa e ficar parado, né? A gente vai no incentivo de vamos tomar uma decisão então para mudar. E na terceira parte, a gente vai provocar uma pequena ação para sair, para gerar esse movimento, né?
Então, assim, um dado que é importante, 41% das pessoas têm mais medo de falar ao vivo do que de morrer. Gente, olha isso! A pessoa prefere, né? A pessoa tem mais medo de falar ao vivo do que de morrer. Vai ter que falar É ao vivo. muito interessante, né? Prefiro morrer. Não, e aí eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo ontem. Eu já perdi as contas de quantas lives eu já fiz, mas ontem foi a primeira vez que eu apresentei um podcast. E assim, que eu fui a hoster, né? No sábado eu tinha sido convidada e apresentei 2. Eu travei. Eu travei na minha apresentação. Eu não consegui me apresentar. Eu não, assim, falei, né? Lógico. Mas, assim, não falei um terço do que eu poderia ter falado. Deixei as convidadas falando mais porque eu fiquei, assim... Então, assim, por mais experiência que a gente tenha, né? Pode acontecer com qualquer um, né? É isso. E a gente tem também uma coisa, Rafa, que é o hábito de fazer algumas coisas, né? Por exemplo, quem lembra quando começou a dirigir as primeiras vezes? É um desespero, que você não sabe para onde você olha. Se você olha para o retrovisor, aqui no meio, do lado, e aí ouve um barulho, você não pode ouvir música e dirigir ao mesmo tempo. É um desespero, aquela sensação de morte mesmo. Eu lembro que o coração acelerava de um jeito, e aí vem um carro, vem uma moto, cada coisa que surge é uma emoção, porque não era o meu hábito. E aí hoje você pega um carro e chega num lugar e você não sabe nem como que você chegou nesse lugar. Né? Então, tem isso de, às vezes, não se permitir passar pelo aprendizado. Então, poxa, você tem o hábito de falar, você fala para milhares de pessoas, mas você não tem o hábito de ser host num podcast. Então, tá tudo bem você sentir esse nervoso, né? Sim. E muito provavelmente, se você fizesse isso todos os dias, ia chegar um tempo que você ia falar, tô conversando aqui, eu tô tomando um cafezinho aqui, tá tudo certo. Não ia ter toda essa expectativa, né? Eu até comentei com meu marido na hora que a gente estava voltando, né, na estrada, eu falei assim, bom, eu já sei que host eu não quero ser, eu posso participar de podcast, foi ótima experiência para saber que host eu não quero ser, pelo menos por enquanto eu vou treinar participando com outras pessoas. E tem um exemplo também que se dá de criança, porque a criança até aprender a caminhar, quanto que ela cai, né? Sim, verdade. E aí tem que ter aquele incentivo que é alguém falando, vem, vem, ou algum brinquedo, né? Vem pegar. E aí a criança vai caminhando, mas tem um apoio, mas você não pode dar o apoio 100%, porque ela também precisa fazer o esforço com a própria perna. Mas a criança, ela não vai desistir de andar. Né? Então, por exemplo, hoje o seu foco não é podcast, mas se fosse, você experimentou e falou, olha, esse lado aqui eu gosto, esse lado eu não gosto. Tá tudo certo, você experimentou. Agora, a criança, Rafa, ela não desiste de andar, porque ela tá ali naquele movimento, tá vendo todo mundo andando. Então, a gente, muitas vezes, a gente mira lá, tenta uma vez, é o nosso foco, e a gente fala, poxa, acho que eu não nasci para isso. Será? Né? Às vezes a gente precisa testar um pouquinho mais se aquele for o nosso foco. Né? Então, por exemplo, você tem um produto maravilhoso, você tem um serviço que você entrega, que você transforma, que você vê isso acontecendo, por que não divulgar? E aí a gente vai ter várias formas de divulgar também, cada um no seu estilo, no seu horário, para o seu nicho. Mas não é algo que a gente tenta uma vez só, quando a gente já sabe que é o que a gente quer, né? É verdade. Deixa eu só já ler os comentários aqui das pessoas. A Camila, ela colocou que ela tem uma loja de roupa infantil, chama Mabi Kids, fica em Contagem. A Gláucia, da Quitutes da Lalá, né, de São Paulo, ela trabalha com biscoitos. O Lindomar colocou aqui pra gente, olá, boa tarde, moro em João Pessoa, capital, né, Paraíba, estou passando desejando boa tarde, que vocês façam uma ótima live. Depois ele comentou, é natural que às vezes bata o nervosismo, somos seres humanos,
mas vai dar tudo certo, Deus está no controle sempre. É verdade, Lindomar. E aí, então, assim, vamos, né, tentar, no que a gente for conversando, até dar algum exemplo aqui para as meninas. Quem quiser também perguntar, nós abrimos uma caixinha de perguntas, aí tem algumas perguntas aqui, mas fiquem à vontade para perguntar, para comentar, né, que a gente está aqui à disposição. Né, Ana? É isso aí. Eu vou trazer, Rafa, 3 exemplos que são mais gerais, mas que pode ser que alguém se identifique. Então, por exemplo, vou gravar um vídeo, o que é legal a gente observar? Que tipo de pensamento vem? Porque pode ser assim, não sei gravar, nunca fiz isso, só uso foto, nunca fiz um vídeo no meu celular. Como é que eu coloco? Pode ser uma dúvida técnica, né? Como é que eu coloco isso depois no Instagram? Então, a gente pode ter esse tipo de preocupação, que aí vai te dando uma pista de que a sua dúvida é mais técnica. Ou seja, alguém que sabe fazer pode te ajudar, de repente você consulta aí uma inteligência artificial, ela te dá o caminho, tá mais por aí. O que a gente gostaria de orientar hoje é mais assim, será que tem alguma coisa emocional? Então, por exemplo, eu vou gravar e aí vem na minha cabeça assim, eu tenho medo de crítica, às vezes vem até uma pessoa específica assim, e se fulano? Faz, né? E se minha mãe, e se meu primo? E se a pessoa que estudou comigo na primeira série que me segue no Instagram? Às vezes vem isso e a gente precisa ser muito honesto em observar esses pensamentos. Né? Então, olha, eu estou percebendo aqui que a minha preocupação é em relação à crítica. O julgamento, né? Um julgamento. Então, assim, e agora? O que eu faço? Né? Então, eu gosto, Rafa, de pensar sempre no objetivo, no propósito, no sonho. Né? Então, olha, eu tenho essa preocupação, esse medo do julgamento, mas assim, o meu objetivo é fazer crescer a minha empresa. Será que faz sentido eu impedir a minha empresa de crescer por conta do julgamento? Então, às vezes é mais forte que a gente, porque é aquilo que eu comentei, tem coisas inconscientes maiores, né? Às vezes o medo de julgamento do meu vizinho é porque eu aprendi a minha infância inteira, eu sempre fui julgado e criticado. Então, isso é muito forte. Não vai ser só um pensamento positivo que vai me tirar desse lugar, né? Então, a gente precisa separar um pensamento que vem, mas que não me impede de caminhar, daqui trava mesmo, sabe, Rafa? A pessoa chega para você e fala, Rafa, você me deu o caminho das pedras na sua mentoria. Eu já entendi o que eu preciso fazer, como que eu preciso fazer, e agora eu tenho um caminho. Mas ainda assim a pessoa não consegue. Ela se programa, faz uma semana, depois para. Então, é até a constância, né? A constância. Então, aquilo vai dando um sinal de que tem algo a mais, né? Então, a gente começa a observar. Então, esse primeiro, o medo de julgamento, de crítica, é um deles, né? Outra coisa, você ficar pensando assim, será que tal pessoa vai gostar? Uma referência para você, por exemplo. Não é só o medo de crítica, é você querer agradar ou fazer de uma forma que a pessoa fala, nossa, parabéns. Às vezes é o seu primeiro vídeo, ninguém vai te falar parabéns. E sabe uma coisa que aconteceu comigo, e muitas das minhas alunas falam, você começa a aparecer, né? Principalmente live shop, ou então começa a aparecer postando, né? Os seus produtos. Aí vem aqueles comentários assim, nossa, virou blogueirinha? Gente, o que eu mais escutei, virou blogueirinha? E aquilo ali você fala assim, não, eu não sou influencer, não é isso, né? É o meu trabalho. E aí, querendo ou não, isso meio que, se você, muita gente, né, já comentou que esse tipo de comentário faz a pessoa bloquear, né, assim, diminuir postagem ou até mesmo parar, né? Exato. E aí, de novo, Rafa, às vezes é um pensamento que passa, que por ali você fica um pouco travado, mas que no outro dia você faz de novo e libera e tudo bem. Mas tem pessoas que não vão sair desse lugar,
Porque existe um histórico. Não foi só aquela vez. É quando a gente fala, por exemplo, em escola, do bullying. O bullying não é uma vez, é uma coisa consistente, feita para realmente atingir a pessoa. Então, às vezes, a pessoa passou por esse histórico e ela não dá conta de ouvir alguém que não aprova o que ela está fazendo. E aí ela vai se travar. Então, na psicanálise, o que a gente vai observar sempre? A repetição de padrão. Porque se acontece só uma vez, está tudo certo. Agora, se toda vez que eu tento ultrapassar aquele pensamento, eu travo, eu vou precisar voltar num nível mais profundo, entender na minha história, para poder virar uma chave. Falar, ok, eu entendi isso aqui, agora eu tenho um propósito diferente, eu não estou mais no mesmo lugar, eu não sou mais uma criança dependendo da aprovação dos meus pais, por exemplo. E agora eu sou um adulto que preciso realizar as coisas que eu defini aqui que eu quero para mim. Então, de novo, não é uma palavra positiva que te tira desse lugar. É um caminho, é uma construção, é você entender o que te fez chegar até ali, mas sim ter uma postura de adulto de falar, opa, entendi, agora eu tomo a rédea e vou embora. A gente tem que ter isso, né? Vida adulta, né, Rafa? É verdade. Não dá também pra gente fazer só o que a gente quer, né? Não dá para a Gláucia, né, que tudo da Lala até colocou aqui pra gente. Eu tenho um canal de empreendedorismo feminino no YouTube há 4 meses. Quero começar a fazer lives no Instagram a partir da próxima semana. Bacana, parabéns! Entrou a Fátima, a Adir, do Eu Que Fiz Arte, seja bem-vindo, Luiz, Joel, a Flávia. Algumas pessoas que eu não cumprimentei, passou despercebido, sejam bem-vindos e bem-vindas. Daqui tu te chama Gláucia? Gláucia, é a Gláucia. Gláucia, chama a gente para participar, porque é isso que a gente faz, a gente se apoia, tá? Então, às vezes no começo, cada pessoa vai pensar numa coisa, né, Rafa? Quantidade, quem entrou, o que falou. Mas quando a gente começa a fazer, a gente começa a aprender com o processo, pensa lá você dirigindo o carro pela primeira vez. Você começa a se habituar com isso, e quando você já tem um dia certo para entrar, todo mundo sabe que você vai estar ali naquele dia, quem tem interesse no tema começa a acompanhar. Então, às vezes, no começo, a gente vai precisar desse apoio dos mais próximos, que, tô aqui com você, só não desista, tamo junto. Verdade. Poucos vem chegando o público que é o público certo para o que você oferece, né? Então, não desista, a gente precisa ter essa consistência quando a gente sabe lá na frente onde a gente quer chegar, né? Sim, E desculpa. pode falar. Não só complementando, que muita gente desiste de fazer lives, principalmente quando é live shop, ou igual live que a gente está, pelo número de pessoas. Né? A gente sabe que à noite dá mais pessoas assistindo e tudo. Só que uma das coisas que eu prezo muito é a questão, né? Não adianta a gente ter 1000 pessoas que não estão ali para realmente agregar o que a gente vai falar, o que vai agregar. E sem contar que fica gravado. Então, às vezes a pessoa, né, igual agora, que é um horário à tarde, muita gente está no trabalho, depois ela pode assistir. E o que você ganha com isso é você saber que você pode estar transformando uma vida, tá ajudando uma pessoa, principalmente, né, igual essa questão aqui da trava, né, um empresário, que é o meu nicho, a vender mais, uma pessoa, né, que pode muitas vezes mudar a sua vida, às vezes quer sair de um CLT, hoje no Life Shop muita gente está mudando vida assim. Então, assim, não trave, né? Mesmo a gente está comentando aqui de número, né? De pessoas assistindo e tudo, continue, tenha persistência. É isso, Rafa. E vou falar de uma terceira origem aí da trava, que pode ser uma lealdade que você tem com as pessoas do seu meio, né? Então, muitas vezes você é a primeira pessoa da sua família que tem um negócio. E aí, sem você perceber, né, que a pessoa, eu ouço muito assim: mas eu não penso isso. Mas o inconsciente não é o que você pensa, o que você pensa é o consciente. Verdade. Que está por trás, que te trava, sem você saber que está te travando. Então,
Quando a gente faz um dos recursos de análise, por exemplo, a gente fazer o mapa das relações. Quando a gente traz para a mesa todas as relações e começa a analisar cada conexão, a pessoa fala, não, é verdade. É que eu tenho uma irmã que sempre quis ter uma loja, e aí agora que eu montei, eu fico pensando nela. Que eu chamei ela para ser minha sócia, ela não tinha condição de entrar, e aí eu fiz, eu quero crescer, mas eu fico pensando na minha irmã, sabe? Eu queria também que ela crescesse. Então, às vezes, lá no fundo, você tá preso, porque uma parte sua quer crescer, e o inconsciente é aquilo que tá trazendo você para trás para você não crescer, porque aí, como que a minha irmã vai me ver? Como que a gente vai sair junto? Eu vou chegar com o carrão e ela vai chegar com o carrinho. É como se para pertencer, continuar pertencendo, né? Igual você falou, mostrar lealdade, eu não posso crescer inconscientemente para me continuar pertencendo àquele, né, aquele meio, digamos assim, né? Isso, porque até agora eu só soube existir desse jeito. E aí, gente, vai dar um trabalho. Tudo na vida dá trabalho. Verdade. Crescer dá trabalho, não crescer dá trabalho, tudo dá trabalho. Qual trabalho que você quer ter? Então, você vai ter que aprender a formatar essa relação de um outro lugar, de um outro jeito. Né? Às vezes você é a pessoa, e aí você me fala, Rafa, se você percebe esse comportamento também com o pessoal que você acompanha. Às vezes você é a pessoa da sua família que ajuda todo mundo. Mas todo mundo. Você não dá conta de ouvir alguém falando que está com alguma questão que você já quer resolver, mas a pessoa não está pedindo para você resolver nada. É verdade. Não, vamos lá. E já tentou isso, já tentou aquilo. Aí você fala, não, calma, eu só quero desabafar. E aí, como é que você vai dar conta de uma empresa, de vender, de fazer dinheiro, de cuidar das suas coisas, de realizar seus sonhos, e ainda está resolvendo o problema de todo mundo? Não, não combina mais. Só que aí você vai ter que aprender a ser a pessoa que ouve, que tá junto, que apoia, mas que não vai fazer pela pessoa. Isso dá trabalho também. Verdade. É verdade, não. É aquela questão, né, que a pessoa chega a comentar assim, pelo menos, eu não tenho tempo para fazer o vídeo, eu não tenho tempo porque, né, que a gente sabe, né, que todo mundo tem família e tudo, mas até que ponto também que não é uma, não vou falar desculpa, mas é uma trava, né, a Uhum. pessoa não conseguir, porque realmente, principalmente no início, às vezes a gente grava 10 vezes, geralmente o primeiro é que é o melhor, mas a gente grava umas 10 vezes, só que acontece de gente, ter gente que nem posta, né? Que é pior ainda. Então, só cumprimentar, boa tarde, a Jay que entrou muita gente também, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E aí, fala um pouquinho pra gente dessa questão da pessoa que chega até a gravar, mas não postar. Sim, porque assim, antigamente a gente falava assim, antes feito do que perfeito, porque ainda tinha a coisa da perfeição, né? Hoje Sim. já nem usa mais, Rafa, é antes feito do que não feito. A gente já pula a perfeição porque não existe, né? Então, antes você postar um vídeo do jeito que deu, com a iluminação que deu, até um pouquinho antes da gente começar a live, a gente está em reforma aqui, tava aquela barulheira. E que pode ser que volte. Mas assim, é a vida acontecendo, gente. A gente não tá num estúdio da Globo com todas as condições perfeitas, a gente não tá gravando um vídeo que vai ficar para a posteridade. A gente está aqui falando de um tema que pode interessar muitas pessoas, que pode ajudar muitas pessoas. A gente vai fazer nas condições que a gente tem hoje. Verdade. Então, o vídeo perfeito que você nunca postou, ele não vale de nada. O vídeo que você estava com a iluminação que deu, com o áudio que deu, mas que a sua mensagem chegou para quem precisava, valeu. Né? É caminho. Olha lá, até ele fez assim. Eu adoro essa. É caminho, é você aprendendo a fazer, é você superando os seus limites, né? Aprendendo a fazer algo novo. Então, é muito importante. Eu trabalho muito com sonho, Rafa, com sonho
quando a gente pensa assim, o que a gente quer de verdade. Não é o que a minha família quer para mim, não é o que eu queria quando eu era criança, que ainda não tinha noção. É o que eu quero hoje, de verdade, real, oficial. Eu trabalho muito com isso. E se a gente for reparar direitinho, todo dia a gente está realizando sonho. Se não for o nosso, é o de alguém. Verdade. Todo dia você está realizando sonho. Para pensar. É verdade. Não é? Olha, eu tô aqui Sim. com um cafezinho. Essa cerâmica aqui veio de algum lugar. Pode ser o sonho de alguém que é o dono da fábrica, É. né? A gente está por um celular que foi desenvolvido, idealizado. O Instagram também foi idealizado. O café que está aqui dentro veio da fábrica de alguém, da plantação de alguém. Verdade. Eu, querendo ou não, eu tô aqui agora realizando o sonho de várias pessoas. Eu vou dormir numa cama que o dono da fábrica sonhou em ter essa fábrica de móveis um dia. Por que não eu realizar no meio disso tudo o meu também? Pois é, por que não? Então, às vezes, depende de um vídeo, de uma divulgação, porque tudo que a gente faz bem, a gente quer que alcance mais e mais e mais pessoas. Né? Todo trabalho ele gera uma transformação na vida de alguém, na rotina de alguém. Então, por que não a gente divulgar e fazer isso alcançar mais pessoas, né? Então, a diferença entre esse vídeo perfeito que nunca sai e o imperfeito é você ter coragem de assumir isso que a gente falou, do julgamento, da crítica, né? Sim. A pessoa vai te criticar lá na casa dela, você não vai nem ver. Ah, mas colocou nos comentários. A pessoa não sabe para onde você está indo, qual é o seu propósito, qual é o seu destino, ó. A gente vai embora. Eu tinha um terapeuta que me falava assim, ele paga suas contas. Essa pessoa paga suas contas. Então, né, é uma maneira de pensar. E só voltando um pouquinho, né, quando você falou da questão da iluminação perfeita, da questão da perfeição, hoje as pessoas, ainda mais, né, cada vez mais com a IA, que eu sou defensora da IA, não vou falar mal dela, mas as pessoas se conectam cada vez mais com pessoas. E aí, muitas vezes, vamos pegar campanhas de marketing, campanhas que tiveram algum erro ali na escrita, alguma coisa que deu errado, foram campanhas que mais as pessoas se identificaram. Então, assim, às vezes o que a gente acha, né, que as pessoas vão não vão se conectar, elas vão se conectar ali mesmo, é a sua essência. E também, se a gente for pensar, né, nas redes sociais, hoje não só o Instagram, o TikTok, eles estão buscando cada vez mais a realidade. Acabou aquela era da iluminação perfeita, da câmera perfeita. Não, eles querem mostrar mesmo os bastidores, né, para justamente as pessoas se conectarem, né, e ter mais profundidade. A Renata colocou aqui humanização, isso mesmo, Renata. Isso. E a gente ser autêntico, né, Rafa? Porque assim, é isso que conecta. Às vezes a gente fica tentando uma coisa que não conversa com você e que, sei lá, a pessoa te encontra presencialmente e fala, nossa, é diferente, né? É a autenticidade que conecta e que vai ser mais tranquilo para você fazer, que vai ser igual porque é você. Você, como é que eu vou ser igual? É só você ser você que você vai. Não importa como é que você está no dia, a pessoa vai reconhecer a sua essência. Né? Hoje eu tô sem maquiagem, mas você tá lá, a sua autenticidade, o seu jeito de falar. Então é isso que conecta, né? Então a gente tem que ir superando, mas para a gente superar alguma coisa, a gente precisa saber o que é. É o medo do julgamento? É da crítica? É o medo da avaliação, se tá bom, se tá ruim? É a lealdade? Essas são pistas, né, Rafa? Porque a gente sabe que a pessoa tem aí os seus motivos muito pessoais, mas essas são pistas, né? Então, o que a gente faz a partir desse momento que eu já tenho pistas do que pode estar me travando? Algo que a gente pode testar é fazer. Nada ganha do fazer, né?
Então, é isso, é aquilo. Você pode investir tempo pensando, é que eu estou investigando qual que é a trave. Na verdade, é o que você falou. Às vezes é uma desculpa, né? Que não deixa de ser uma defesa da pessoa. Ela ainda está se defendendo do julgamento, ainda está se defendendo do medo da exposição. E ela joga isso para, eu estou tentando descobrir o que é. Na dúvida, faça. Né? Não tem nada assim que seja mais real do que fiz, postei, e aí você fala assim, nossa, não aconteceu nada de grave, não explodiu nenhuma bomba. Eu até comento assim com minhas alunas, ai, que eu morro de vergonha de postar. Assim, gente, posta e sai correndo. Não abre, porque tem gente que fica postando e fica vendo, né? Quantas vezes, quem visualizou, se alguém comentou, gente, posta e esquece, vai viver, esquece. Claro que depois vai lá, se tiver algum comentário, responde, né? E tudo, mas É isso mesmo. E tem tanta coisa, é que a gente vai esquecendo o tanto de coisa que a gente já fez que foi assim desesperador, que a gente ficou em pânico. A gente vai esquecendo disso. A gente acompanhar, por exemplo, uma criança que está em alfabetização, eles vão ficando desesperados, assim, mas como é que junta isso? Mas não estou entendendo, não estou conseguindo ler. Isso é de fato desesperador. Mas passa, gente. É só a gente continuar, né? Nenhuma criança fala assim, eu não nasci para falar português, vou desistir. Não tem possibilidade, né? A gente vai superando os obstáculos ali dia a dia. Tem dia que a gente fala, poxa, hoje. E aí, uma outra coisa, eu ia falar assim, hoje eu não tô afim. Uma coisa é isso, né, Rafa? A gente ter o trabalho de divulgação como um trabalho de fato, né? Então, se eu combinei com a minha audiência, com o meu público, que é segunda-feira às 2 da tarde, é segunda-feira às 2 da tarde. Custe o que custar. Se tiver barulho de obra, é com barulho de obra, né? Se tiver do jeito que tiver, então isso é uma coisa que não tem que depender do nosso humor, tem que depender do compromisso e do destino que você colocou lá que você quer chegar. verdade. E eu sempre comento que nem todo dia a gente, vamos supor, marca uma live, nem todo dia a gente tá inspirada, tá feliz. Às vezes aconteceu, igual já aconteceu, até dando um exemplo, né, real. Teve um dia que aconteceu assim, foi um caso que eu chorei o dia inteiro e tinha uma live só para apresentar à noite. E aí, assim, os dias que eu tava mais assim, que tinha acontecido, eu tava muito cansada, o que eu fazia? Eu caprichava mais ainda na maquiagem, no cabelo, que aí na hora que eu já entrava, que as pessoas já falavam, nossa, Rafa, você tá linda. Aí, assim, você já incorpora o papel, você esquece, porque, igual quando a gente vai trabalhar, né? Na loja física, em qualquer lugar, tem dia que a gente não tá legal, é normal. Então, assim, essa live me gravou, me deixou bem. Eu gravei muito esse dia porque eu tinha chorado o dia inteiro, várias pessoas tinham comentado, não, remarca, as pessoas vão entender que não sei o que e tal. Eu falei assim, não, igual você falou, compromisso é compromisso, né? E aí eu maquiei, coloquei meu cabelo anelado, aquele negócio todo, e falei, se fosse na loja eu ia trabalhar, então por que que eu não vou apresentar? Né? E aí, assim, foi uma das melhores lives que a gente mais vendeu e tudo. É isso, Rafa. É que nem corrida, né? Agora eu tô parada faz um tempo, mas tive minha época de correr todo dia. O que eu fazia? Eu deixava a roupa, a meia, o tênis, tudo separadinho. Deixava para decidir na hora de acordar. Eu decidia uma noite antes. Antes de dormir já estava decidido. Então, acordou, roupa vai. Né? Então, isso é algo que a gente precisa ter muito claro onde a gente quer chegar, como que a gente quer chegar, para ter esse compromisso, né? E aí a gente vai para a parte da virada, que é a decisão, né? Por quê? Não decidir também tem um preço, né? Sim. Olha lá, eu fiz assim, ele já deu os fogos. Coisas do Instagram. Eu adoro, Ou coisas do ao vivo também, né? eu adoro. Enquanto você decide não decidir, né? Não decidir também é uma decisão. Sim. Seu concorrente está divulgando, às vezes, um produto inferior ao seu. E vendendo muito mais. E vendendo muito mais, porque ele vai vender de quem ele acha. Verdade. Então, às vezes, olha, numa bobeira aqui, entrei numa live sem querer.
nossa, mas entrei e tô vendo uma roupa, um calçado, um óculos. Já fica na cabeça a informação. Olha, o dia que eu precisar, eu sei que tal perfil vende. E quem não é visto não é lembrado, né? É uma frase do marketing antiga, mas super verdadeira. É verdade. Então, existe esse custo se você não decide, não faz, ou você decide não fazer porque hoje você não está de bom humor, o seu concorrente foi lá e fez e saiu na frente. Verdade. Então, essa conexão que a gente tem, a oportunidade de conexão com a audiência, né, com alguém que vai conhecer ali o seu produto, ela é aproveitada todos os dias por muitas pessoas, né? E se você não estiver lá, ela vai ser aproveitada por um outro profissional, uma outra loja, né? Uma outra empresa que está ali mais engajado em fazer a divulgação, né? Verdade. Deixa eu só ler o comentário do Edu. Ele colocou assim: de fato, o diferencial está na autenticidade, eu diria para ambos os lados. E ele colocou: é muito mais difícil desempenhar deixando isso de lado. É quando a gente estava conversando, né, da questão da humanização e tudo. Uhum. Muito legal o comentário, Edu. Obrigada. Obrigado. Então, assim, estando numa pequena ação, né, Rafa? O Cortella fala uma coisa muito legal que é: faça com que você, nas condições que você tem hoje, do jeito que você pode, até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Então, hoje você já tem um produto, hoje você já tem um serviço. Qual vídeo você poderia fazer hoje? Você fala assim: ah, hoje eu não posso aparecer de jeito nenhum. Impossível aparecer meu rosto hoje. Tá bom, você pode aparecer escrevendo numa folha de sulfite? Você pode aparecer mostrando o seu produto e gravando a sua voz? Colocando. Eu comecei muito aparecendo só o dedo. Ficava a minha voz e foi. Eu tinha Nossa, eu tive muita dificuldade de aparecer. Eu só Como fui aparecer mesmo na pandemia, na dor mesmo de loja fechada e eu tendo 1000 contas para pagar e, né, colaborador, fornecedor, não sei o que. Eu fui na dor. E como que você fazia com o dedo, Rafa? Pois é, então, aí era assim, tinha que ser a unha perfeita, tinha que ser o dia que foi na manicure, né? Toda perfeccionista. E aí eu pegava, né? Vamos supor aqui, né? Deixa eu pegar essa caneta aqui. E aí, sem aparecer, deixava a câmera só. E aí, falando, né, daquele produto, só aparecia minha unha perfeita lá. E mesmo assim, ainda gravava umas 10 vezes. Mas fui me soltando e ali, aí de vez em quando começava a aparecer, porque aí eu via que quando eu aparecia mesmo, né, mesmo que seja só falando do produto, aquele negócio mais duro do mundo, mas vendia mais, então comecei a aparecer mais até que, enfim, veio a pandemia, né, que para mim foi um grande diferencial, né, claro, teve muitas coisas ruins, mas para mim foi uma grande oportunidade de eu mudar, né, meu negócio, minha vida radicalmente. E aí eu comecei a fazer as live shops. E aí, depois disso, né, hoje eu faço as lives, igual a gente está conversando aqui, tudo. Agora, minha próxima meta, eu quero palestrar. Então, e deixa eu te contar, minha pior nota, eu sou formada em relações públicas, minha pior nota foi em oratória na faculdade. É mesmo? Quase que eu tomei bomba, né? Repeti a matéria. Foi em oratória. Você tem ideia? Tanto que para mim foi difícil. Eu entendo muitas pessoas. E era prático? Era uma disciplina? Era. A gente tinha que ir para o auditório da faculdade, né? E falar ali. Era quase que eu não passei. Olha só como a gente pode esperar, né, Rafa? Nesse semestre teve, eu lembro direitinho, teve aula de teatro, teve aula de oratória, né? Que a gente tinha as matérias. E acredite se quiser, eu fui parar no hospital, de tão nervosa que eu fiquei. Eram 4 matérias, todas elas assim, bem. Era o quarto período da faculdade. Eu fui parar no hospital de tão nervosa. Eu não sei como que eu venci esse semestre. A Cris até falando inacreditável, ninguém fala, né? A gente. O seu corpo te defendendo de algo que te aterrorizava. Justamente, até isso a gente provoca, né? As doenças Sim. são provocadas e eu lembro direitinho, os médicos não descobriam nada. Eu estava bem estressada também na época, eu trabalhava na Fiat com eventos, e aí ia ter a apresentação de 1º de maio, que eu ia ter que subir com o diretor. E...
Mas no final das contas eu fiz tudo, né? Não foi a melhor nota, igual de oratória, né? Mas venci. É isso. Você sabe que fiz a primeira graduação, Rafa, em uma faculdade que não podia falar em prova. A gente não tinha prova. Todo dia a gente recebia uma nota. Então, primeiro horário passava a teoria, a gente tinha um intervalo. Segundo horário, a gente já se reunia para montar uma apresentação do que a gente tinha entendido da teoria. Então, todos os dias você tinha o peso de uma nota muito grande em relação à apresentação, né? Eu fiz gestão hospitalar, mas o foco era muito grande na parte prática, né? Então, eu tive colegas, esse dado que a gente apresentou de 41% das pessoas preferem morrer a falar em público, né? Isso já é antigo. E desde essa época, assim, eu acompanhava colegas que criava aquelas manchas, assim, ficava vermelho no colo, assim, Ah, passava. eu fico muito aqui. Você fica? Vira e mexe, pode ver depois meus rios. Eu tô sempre com alguma coisa que eu começo a me coçar. Impressionante. É? E era uma coisa assim, e eu tinha um professor, nunca esqueço dele, né? A gente tem essas figuras marcantes, isso tem 20 anos. Mas a gente não esquece, ele fazia assim, ele que montava o grupo. Então, ele sabe que eu não me dou bem com você. Ele ia lá e colocava a gente junto. Nossa, que E aí, delícia. então, ele sabe que a Ana Paula não fala muito bem em público. Ele falava, é a Ana Paula que vai apresentar o trabalho do grupo. E ele decidia isso na hora da apresentação. Então, às vezes, os alunos, quem fala melhor, fala. E ele deixava todo mundo se organizar, que chegava lá, ele falava, vai subir tal pessoa para apresentar. Então, assim, isso a gente vai observando quanto é aterrorizante você falar em público sob pressão, às vezes na surpresa, né? Porque a gente sabe que as pessoas têm mesmo esse medo. Por quê? Não é à toa, né, gente? É porque em algum lugar já não teve espaço para errar, né? O medo de errar é muitas vezes uma criança que nunca pôde errar. É aquela educação que a gente muitas vezes ouviu de, não fez mais que obrigação. E aí você fica sempre querendo tirar 11, não é nem 10, você quer tirar 11 para ver se sai um elogio, uma coisa, um reconhecimento. Então a gente vai ficando nesse lugar de perfeccionismo, mas o que aconteceu? No fim do período, estava todo mundo falando, tinha gente que tinha mais facilidade de falar e tudo bem, mas mesmo aqueles que no começo você via tendo uma super dificuldade, super se desenvolveu e no final do curso estava apresentando muito bem, porque é a consistência, é você fazer de novo, você sempre vai achar o seu jeito de fazer. Às vezes a pessoa fica tentando copiar alguém, aí isso que é difícil. Aí quando você acha o seu jeito de fazer, aí você fala, então tá, era só ser eu, então tá mais fácil. Verdade. Então, assim, hoje, Rafa, eu acho que a gente podia desafiar aí quem está assistindo agora, quem for assistir depois, a pensar qual é a pequena ação que você pode fazer hoje, nas condições que você tem, mirando lá na frente no seu objetivo, onde você quer chegar. Esse tem que ser o propósito maior, né? Deixa o vizinho um pouquinho de lado, deixa a pessoa que estudou com você na primeira série um pouquinho de lado. Mira lá onde você quer chegar. E a gente não pode se comparar porque cada pessoa começa de um lugar. Eu penso muito. A psicanálise tem várias formas de você trabalhar, Rafa, mas hoje eu me coloco para trabalhar a partir do sonho, da lista de desejo que a pessoa tenha, de onde eu começo. Então, pensa assim, hoje até para você pedir um Uber, você precisa colocar para onde você vai, senão você não consegue chamar carro, né? Então, você parte de um lugar que é só seu. Vamos supor, você tem vários amigos e todo mundo vai para o mesmo restaurante. As pessoas não estão partindo do mesmo lugar. A gente precisa reconhecer que a gente parte de um lugar nosso que é único. A gente tem uma história, a gente tem nossos traumas, nossos medos, nossas culpas, nossas dependências, muitas vezes.
Então, a gente parte de um lugar único que é só nosso. E a gente vai para um lugar que ele acaba sendo só nosso, porque cada um tem o jeito que quer chegar, que é o caminho que gosta, a paisagem que quer ver, o quanto você quer curtir esse caminho, esse processo. Então, você vai colocar, às vezes, o mesmo destino, mas um vai chamar um carro que tem um monte de mala de viagem, porque você quer levar um monte de coisa. O outro vai levar Uber, vai chamar Uber Moto. Cada um tem seu estilo. Sim, é verdade. Então, a gente tem que respeitar isso, né? De onde eu tô partindo, que é, eu vou fazer hoje, com as condições que eu tenho, do jeito que eu sei fazer hoje. Não importa que tenha uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores, que tem uma equipe, eu vou olhar para mim. O que eu posso fazer? E vou colocar lá na frente onde eu quero chegar e vou mirar lá. Só importa isso. O que eu posso fazer hoje? Nem que seja pequenininho, nem que seja um videozinho de 5 segundos nos meus stories, mas que eu vou olhar e vou falar assim, eu fiz. Eu consegui. E olha só, até o Edu comentou aqui, ele falou, né, voltando ao assunto da ação, acabou que a gente ainda voltou, né, um pouquinho, acredito muito nisso. Fazer de forma imperfeita é melhor do que não fazer. Às vezes, a própria história da caminhada se torna inspiradora. Né? Então, assim, muito legal. É uma das coisas também que eu sempre falo, né, na minha mentoria, para as meninas começarem no Instagram delas, a colocar que seja a primeira, que seja uma foto. Principalmente se a pessoa, né, vende produto físico e tudo. Então, a primeira foto tem que ser, o primeiro post, desculpa, tem que ser aquele fixado, nem que seja com uma foto da pessoa e justamente contando a história, né? Da onde surgiu aquela loja, da onde surgiu aquela marca, né? Quem está por trás. Porque a gente já comentou, pessoas não se conectam com pessoas, né? Então, assim, se não conseguir hoje gravar um vídeo, né? Porque eu sei eu sei o quanto isso é difícil. Então, pelo menos coloca uma foto. Né, uma foto sua na loja, né, uma foto sua contando ali, né, pegando até aqui o que o Edu colocou aqui pra gente, contando um pouquinho da história ali da sua empresa, do seu negócio, dos seus sonhos, né? E aí, aproveitando já esse gancho dos sonhos, a gente já está indo para o final, voou o tempo, né? Tudo que é bom dura pouco. Aliás, dura o tempo certo que tem que durar, né? Então, eu queria que você falasse, convidasse, né, as pessoas. Você vai começar agora um desafio aí dos sonhos, né? E deixasse também sua rede social, o pessoal te seguir, ou você coloca aqui no comentário sua rede social também. E aí, lembrando, gente, quem ficou com a gente até agora, quem vai assistir a gravação, manda a palavra live. Tanto pode ser no meu direct ou no da Ana, que a gente vai mandar um guia prático gratuito para você começar a destravar. Aí. Rafa, como eu comentei, né, eu gosto muito de trabalhar a partir do sonho. Então, quando a gente pensa nessa coisa de chamar o Uber e ter o destino, né, o que acontece? Vamos supor aqui, Rafa, você orientando as pessoas que você direciona no seu trabalho, vamos supor que você seja o GPS. Por que o GPS? Porque você sabe qual é o caminho mais seguro, por onde você consegue ir que não tem tanto obstáculo, qual o jeito mais rápido de chegar. Porque você já conduziu milhares de pessoas para esse lugar, você conhece onde as pessoas travam e você tem a expertise de falar, olha, vem por aqui, que eu já percorri esse caminho diversas vezes, eu consigo te ajudar. Sim. O que acontece é que muitas vezes a pessoa fala assim, será que por essa rua que ela está falando, é que quando eu era criança, eu ia pela avenida lá. Por quê? Porque é de novo o corpo se defendendo, porque às vezes a gente quer uma coisa e a gente fala assim, se esse desejo se realizar? Às vezes dá medo de realizar o desejo, sem você perceber que você está nesse lugar, né? Então, assim, quando a gente coloca o destino e começa a caminhar até lá, a gente começa a perceber onde tem o medo, onde tem a falta de confiança, que você tá dizendo, você é o GPS, eu já passei nesse caminho diversas vezes. Você fala, segura na minha mão e vem que eu consigo te levar até lá. E a pessoa não confia, porque tem uma história de desconfiança ali por trás e tudo mais. Mas a gente só descobre isso quando a gente está caminhando em direção a esse destino, que é o sonho, que é o desejo.
né? Então, o meu trabalho, hoje, eu só atendo em psicanálise pessoas que passaram pelo grupo, que é o desafio dos 7 dias. Por quê? Foi a forma que eu descobri de atender adultos, que também é a forma que a pessoa chega mais rápido onde ela precisa. E não é uma questão de pressa, é uma questão de direção. Né? Quando você não sabe para onde você está indo, não adianta você correr, você não sabe nem para onde você está indo. Né? Então, hoje a gente começa do sonho. Ana, não sei sonhar, não sei qual é o meu desejo, ou eu tenho um monte de coisa e está tudo bagunçado, não consigo organizar. Então, a gente vai passar 7 dias com diversas dinâmicas que você consegue fazer da sua casa em 10 minutos no máximo, todo dia. Separa um caderninho. A gente começa dia 13 de junho. E aí, todo dia você separa 10 minutinhos para você ir lá no seu caderninho e realizar no seu caderno a atividade. Isso vai trazer clareza. E às vezes, Rafa, clareza até de uma trava maior. Eu tive pessoas que falaram assim: não consegui colocar, travei, e agora eu percebi que eu não tenho sonho para mim. E aí a gente entra num nível mais profundo para poder destravar também, que às vezes a pessoa não consegue nem fazer uma lista. Mas é importante saber disso, né? Porque estava caminhando pela vida, acordando todo dia sem saber disso. Verdade. Então, lá no meu perfil, Ana Direto ao Ponto, tem um link na bio para você entrar no desafio do dia 13 de junho. Ô, Ana, conta como, aliás, né, a gente que é empresária, qual que é o valor? Só para as pessoas, por exemplo, assim, nossa, isso deve ser muito caro, alguma coisa assim, Muito que quando a caro. Ana me contou, eu não acreditei. Gente, vai ter que ficar 1 ano juntando no porquinho para poder. Divide 12 R$ vezes. Custa R$ 1 para participar do desafio. Para não ter aquela trava, né, Rafa? Ih, não vou fazer porque é muito. Não tem desculpa, gente. Custa R$ 1 para entrar no desafio. Então não tem desculpa, né? Desculpa. Verdade. Só ler aqui o comentário da Glaucia Quitutes da Lala. Eu faço vídeos de 8 segundos nos shots do canal, entre fornadas. 2 shots por dia e duas vezes por semana. Vídeo de 5 minutos, live de 30 minutos, nunca fiz. Então, Glaucia, nós já fizemos uma live, né, num outro projeto que eu também participo. E eu lembro que essa história é maravilhosa. Então, assim, a Glaucia tem uma história maravilhosa. Vamos te desafiar? Você fazer, então, esse vídeo de 30 minutos? Conta um pouquinho como que surgiu o Quitutes da Lala. Eu tenho certeza que as pessoas vão amar. E o Nicolas também colocou que a Ana é maravilhosa, profissional, transformadora. Obrigada, Nicolas. Ana, quero muito te agradecer. Foi delicioso esse bate-papo. Muito obrigada. Obrigada aí para quem também, né, dedicou um tempinho aí para estar assistindo a gente. A gente sabe que o tempo é o bem mais precioso. Quem vai assistir a gravação, gratidão aí para todo mundo. Muito obrigada pelo convite, Rafa. E parabéns pelo seu trabalho. Você transformou muitas pessoas que já miraram ali, ó, o sonho e que tem você como um GPS para chegar até lá. Parabéns, viu? Obrigada. Gente, na próxima segunda, às 14 horas, o Bora Prosperar vai estar aqui com a Edilene Rodrigues e nós vamos trazer o tema Por que a sua empresa vende, mas não cresce? Então, já anota na agenda, né? Muitas vezes a gente vende, mas não consegue crescer. A Edilene, ela também é estrategista de vendas, especialista em negócios. Então, eu também vou estar esperando todo mundo. Sigam a Ana, Ana Direto ao Ponto, @Ana Direto ao Ponto. E quem quiser receber o guia gratuito, só mandar o direct pra gente live ou colocar também. Nós vamos deixar aqui a gravação da live, colocar no comentário live que a gente envia. Cris, já vou te enviar. A Cris super antenada já colocou no comentário aqui. Já vou te enviar o guia, Cris. Obrigada, a gente que agradece, né? Com a gente. Obrigada, Rafa. Um beijo, pessoal. Beijo, até logo, gratidão.